A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Hoje o meu devocional é um alerta, contra mais companhias, mais amizades. E lá em 1 Coríntios 15:33 diz assim: não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. E assim eu começo o meu devocional de hoje. A paz do Senhor, deixa eu deixar o meu telefone aqui para poder estar dando início ao devocional de hoje. Mas antes de tudo, deixa eu só ajeitar a cadeira. Vou estar orando ao Senhor. Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença, Pai, nessa tarde de sábado. Primeiramente, ó Senhor, venho, Senhor, te pedir perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, sejam através de gestos, pensamentos ou palavras. Pai, toma esse dia nas Tuas mãos. Muito obrigado, Senhor, por esse amanhecer, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar na Tua presença, de poder estar, Senhor, fazendo a Tua vontade. Pai, toma esse devocional nas Tuas mãos. Toma cada um, Senhor, que vai estar, Senhor, me acompanhando nessa tarde. Abençoa cada um, abençoa cada família, Senhor. E o que o Senhor possa nos direcionar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu estava pensando sobre isso, Por que muitas das vezes tem amizades que Deus afasta de nós? Porque Ele sabe, porque Ele conhece o coração, Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve, e muitas das vezes é necessário afastar, para que a gente também não venha se corromper. E o devocional de hoje, como referência, tem 1 Coríntios, 15:33. Deus, ele fala para que a gente não se engane. Porque muitas das vezes as pessoas falam, nada a ver. Gente, o nada a ver leva para o inferno, tá? Muitas pessoas caíram por causa de falta de direção com as más companhias. Até isso a gente tem que perguntar se é de Deus ou se não é. E eu vou dar início para não me estender muito, tá bom? E diz assim: nem toda influência chega com aparência de perigo. Se chegasse seria muito fácil, Você ia perceber, opa, e rapidinho você ia, se prevenir, tomar as medidas necessárias. Não ia deixar chegar perto de você. Mas o inimigo é astuto. Nem tudo que reluz é ouro. Então é claro que, para que você acabe se enganando, não vai chegar naquele formato original. Vai vir perfeitinho, moldadinho, bonitinho, belo, para te enganar. E Deus nos alerta sobre isso. Nem toda influência chega com aparência de perigo. Às vezes ela chega como amizade, como um convite, uma brincadeira, como não tem nada a ver. Mas, aos poucos, aquilo que você tolera começa a te destruir, começa a te moldar. Primeiro, a sua reação é se incomodar. Depois você acaba se acostumando com a situação. Depois você se defende. E quando você percebe, já está chamando de normal aquilo que antes a sua consciência rejeitava. As más companhias não precisam te destruir de uma vez só. Ela só precisa te afastar devagar da presença de Deus. Elas esfriam o seu coração, enfraquecem os seus princípios, normalizam o pecado, apagam sua sensibilidade espiritual e fazem você acreditar que santidade é exagero. Tá vendo? Você tá vendo o perigo de más companhias? É exatamente isso. Vai te contaminando aos poucos, como aquela imagem no início do vídeo. Basta uma maçã podre para contaminar todo o cesto. E isso é verdade. Aleluia. As más companhias fazem você acreditar que a santidade é exagero. Que nada. Pode fazer uma coisa assim, outra lá, e quando você vê, você está no fundo do poço. Elas apagam a sua sensibilidade espiritual. Mas a Bíblia é clara. Não se enganem, porque uma fruta podre não precisa convencer as outras a apodrecerem. Exatamente.
Ela não precisa convencer, basta estar perto. Tá entendendo? Aquele negócio assim, sabe quando você pega dois ímãs e dependendo da posição que você coloca, um atrai o outro e gruda? É assim. Basta estar perto para te atrair para fazer igual. Entendeu? Aos pouquinhos vai te afastando da sua visão espiritual. Quando você vê, você já caiu. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Aleluia. Basta permanecer no mesmo cesto por tempo suficiente. Por isso, escolha bem quem anda com você. Nem todo mundo que ri com você caminha para o mesmo destino que você. E isso é profundo. Nem toda companhia merece acesso à sua alma. Às vezes, proteger a sua fé vai exigir de você, sabe o quê? Se afastar de quem está apodrecendo os seus valores. Por isso que hoje em dia eu não me importo. Eu outro dia estava refletindo sobre isso na minha casa e eu falei assim, Senhor, um tempo atrás a minha casa era cheia de gente, mas tinha o quê? Falta de Deus. Era vazia espiritualmente. Hoje, Deus que seleciona pessoas para estar dentro da minha casa. A minha casa pode parecer vazia, mas ela é cheia da presença do Senhor. É por isso que é necessário pedir para que Deus selecione as pessoas com quem você deve andar. Porque as pessoas certas vão te fazer crescer, mas as pessoas erradas vão destruir você. As referências bíblicas que eu deixo para vocês meditarem se encontram em 1 Coríntios, que a gente leu, 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Em Provérbios 13:20 diz que andar com sábios traz sabedoria, enquanto conviver com tolo traz prejuízo. Em Salmos 1:1, felicita quem não segue o conselho dos ímpios ou a conduta dos pecadores. Em Provérbios 24 e 25 diz assim: aconselha a não se associar com pessoas irascíveis, para evitar aprender seus caminhos. Ainda em Provérbios 14, versículo 7 diz para se afastar do tolo, para não encontrar falta de conhecimento. A Bíblia, ela valoriza amizades verdadeiras. Em Provérbios 17:17 destaca que o amigo ama em todo o tempo e é como um irmão na adversidade. Em Provérbios 27, versículo 9 diz que o conselho sincero do amigo alegra o coração. E na palavra de Deus também tem, né? Fala sobre a amizade de Jonatas e Davi. Há amigos que são mais chegados que irmãos. Olha, eu passei por uma situação um tempo atrás na minha vida, que se eu fosse ouvir as pessoas erradas, hoje a minha vida estaria um caos. Mas eu escolhi ouvir a Deus. E Deus, ele foi colocando as pessoas certas no meu caminho ao longo do tempo. E hoje eu louvo a Deus pelas amizades que eu tenho, porque são mulheres de Deus, que oram junto, para que Deus dê a resposta certa. E é assim que a gente tem que fazer. Toma cuidado com aquela amizade que diz que ninguém está vendo o que você vai fazer de errado, porque ninguém pode estar vendo mesmo, mas aquele lá em cima tá. Ele lá sabe de tudo. Então é melhor você se afastar daquilo que pode te destruir, te levar para o inferno. Porque a Deus ninguém engana, tá bom? Alerte-se com as suas amizades. Não há nada melhor do que uma amizade que vem de Deus, para poder nos dar força quando precisa, para poder se alegrar quando a gente se alegra, para poder ter alguém, sabe, que vai estar contigo ali. Quando precisar, as duas vão orar junto, sabe? O grupo vai estar orando junto, intercedendo junto, pelo mesmo propósito. Então, Deus nos alerta sobre isso. As más companhias corrompem os bons costumes. E isso não é num dia, não. Leva tempo. Quando você vê, você está fazendo coisa que você não fazia. Ou tendo uma visão diferente da que você tinha. Porque a parte espiritual está deixada de lado por causa do pecado. Então, não é exagero quando você começa a se afastar daquelas amizades, sabe? É sabedoria. Então, que Deus possa falar melhor o coração de cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor e tenham um sábado maravilhoso, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.